Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Parte 1. Para mudar, você precisa focar na sua personalidade, não no seu comportamento. De modo geral, há 2 caminhos para o autodesenvolvimento e para mudar sua própria vida. Uma forma é abordando as habilidades necessárias para determinado comportamento. Por exemplo, estudar habilidades de comunicação ou técnicas de gerenciamento de tempo. Por outro lado, você pode tomar o caminho mais longo, indo mais fundo e trabalhando na sua personalidade, os sistemas de hábitos e crenças fundamentais que formam seu jeito de ver o mundo. A primeira abordagem é efetivamente uma tentativa de tomar um atalho para o sucesso, tornar-se rico sem trabalhar pelo seu dinheiro, ou atingir o crescimento pessoal sem passar por nenhum desenvolvimento real. Porém, um verdadeiro crescimento pessoal não pode ser alcançado por meio de atalhos. No caminho para a real eficácia, você não pode se dar ao luxo de pular um passo sequer. Isso também é verdade para realizações como jogar tênis ou tocar piano, e é igualmente verdadeiro para o desenvolvimento emocional de uma pessoa, assim como o desenvolvimento de sua personalidade. Se você realmente quer mudar, você precisa trabalhar de dentro para fora. Apenas quando você se transformar drasticamente, você poderá mudar o mundo à sua volta. Se, por exemplo, você quisesse ter um casamento mais feliz, você precisaria primeiro tornar-se uma pessoa mais positiva. Se você quiser ser visto como uma pessoa confiável, não adianta nada trabalhar em suas habilidades de comunicação. Ao invés disso, você precisa trabalhar para se tornar de fato uma pessoa mais honesta. Ao invés de apenas atingir a superfície, você precisa lidar realmente com a sua personalidade. Parte número 2. Trabalhar na personalidade envolve alinhar paradigmas pessoais com princípios universais. Paradigmas são os elementos que moldam nosso caráter. Eles são princípios fundamentais. São os óculos pelos quais nós vemos o mundo. Nossa percepção não é uma realidade objetiva, mas sim uma interpretação subjetiva tingida pelos óculos dos paradigmas que usamos. Os hábitos que formam uma grande parte de nossas ações são resultados diretos desses paradigmas. Uma vez que eles são o núcleo de nossa personalidade, os paradigmas são a chave para fazer qualquer mudança. Se quisermos nos transformar, temos que mudar nossos princípios fundamentais primeiro. Apenas dessa forma podemos mudar nossa realidade subjetiva e, com isso, nossas atitudes. Você também precisa estar consciente de seus próprios paradigmas. Se você quer superar hábitos enraizados como procrastinação, egocentrismo ou impaciência, primeiro você precisa reconhecer o princípio fundamental que forma esse hábito. Se você quer alcançar a verdadeira eficácia, é importante alinhar seus paradigmas pessoais com princípios universais mais amplos, valores como justiça, honestidade e integridade. Uma vez que a maioria das pessoas concorda com esses princípios, podemos vê-los como leis naturais com validade duradoura, quase como um parâmetro com o qual podemos medir nossos próprios valores. É possível avaliar o comportamento de todos os seres humanos, comparando-os com os princípios universais. Quanto mais formos capazes de alinhar nossos comportamentos a eles, mais eficazmente seremos capazes de nos integrar ao mundo à nossa volta. E já que nossa atitude é diretamente formada pelos nossos princípios fundamentais, podemos dizer: trabalhar na personalidade envolve alinhar paradigmas pessoais a princípios universais. Parte número 3. Hábito número 1. Seja proativo e assuma o controle de seu próprio destino. Dentro de cada um de nós, existe uma necessidade humana básica de tentar influenciar o mundo à nossa volta. Ou, em outras palavras, ser proativo. Isso é o que nos distingue dos animais. Um animal simplesmente age segundo a maneira como está programado. Um estímulo externo desencadeia uma reação particular. Os humanos, pelo contrário, se programam. Somos capazes de refletir no tempo entre o recebimento do estímulo e a reação. A habilidade de externamente observar a nós mesmos e nossas ações nos permite decidir ativamente como reagimos às influências externas. Um ótimo exemplo de proatividade foi Viktor Frankl. Ele foi capaz de assumir o controle de seus sentimentos durante o tempo em que esteve nos campos de concentração, incluindo Auschwitz. Ele simplesmente decidiu que ele não permitiria que seus algozes controlassem seus sentimentos mais íntimos. Muitas pessoas, ao contrário, não são proativas na vida, mas sim reativas. Elas reagem às circunstâncias externas e as suas atitudes e emoções são dependentes do que acontece ao seu redor. Consequentemente, por exemplo, elas estão de bom humor apenas se o clima também estiver bom. Pessoas que são proativas, por outro lado, determinam seu próprio clima.
Elas são impulsionadas por seus próprios valores internos e assumem a responsabilidade por suas próprias vidas. Suas decisões pessoais determinam seu comportamento, e elas não permitem serem afetadas pelas condições externas. E isso fica ainda mais claro no uso de sua linguagem. Pessoas reativas colocam a responsabilidade de seu destino em circunstâncias externas. Elas dizem coisas como: "Não foi minha culpa", ou então, "Não depende de mim". Pessoas proativas assumem o controle de seu próprio destino. As decisões que elas tomaram ontem as tornaram quem são hoje. Elas dizem coisas como: "Eu decidi", ou então, "Vamos tentar encontrar uma solução para esse problema". Parte número 4. Hábito 2. Comece com um objetivo em mente. Se você quer conquistar algo, você precisa de objetivos de longo prazo e uma declaração de missão. Muitas pessoas trabalham por objetivos sem sentido. Elas se preocupam apenas em serem eficientes, e não em serem eficazes. Ser eficiente, ou seja, fazer o máximo possível no menor espaço de tempo, é inútil se você não souber o porquê está fazendo determinada coisa. Não saber o que é realmente importante e para o que você está trabalhando é como subir uma escada que está na parede errada. Para evitar isso, é importante primeiro ter clareza em relação aos seus objetivos de longo prazo. Para essa finalidade, pode ser útil fazer perguntas a você mesmo sobre o seu próprio funeral. O que eu quero que as pessoas digam a meu respeito no meu funeral? Como que tipo de pessoa eu gostaria de ser lembrado? Pelo que eu quero ser lembrado? Uma pessoa que tem clareza de quais são seus maiores objetivos de longo prazo será capaz de alinhá-los com tudo o que faz. Portanto, pode ser útil elaborar uma ideia de declaração de missão pessoal e escrevê-la. Nessa declaração de missão, você deve definir sua crença pessoal, os valores e princípios básicos em que você acredita e os maiores objetivos que você quer alcançar na vida. A declaração de missão é sua constituição pessoal, um padrão estabelecido com o qual todo o resto pode ser medido e comparado. Ter tal compasso dá a sensação de direção e de segurança. Parte número 5. Para atingir os seus objetivos, você precisa visualizar o resultado de cada ação o mais claramente possível antes de realizá-la. Todas as ações são, na verdade, realizadas 2 vezes. Primeiro, quando visualizamos a ação com uma imagem mental, e depois, quando de fato a realizamos. Quanto mais exata e realista for a imagem mental da ação, melhor será a execução, e, portanto, melhores serão os resultados. Dessa forma, é importante ter 2 coisas em mente o tempo todo. Primeiramente, você deve estar sempre consciente dos seus objetivos de longo prazo, seus valores e suas normas, para que você possa alinhar todas as suas ações com eles. Você deve saber sempre exatamente em qual alvo você está apontando, porque se você não souber para onde está mirando, você se tornará simplesmente um peão passivo no jogo de outra pessoa. Segundo, você deve formar uma imagem mental o mais concreta possível sobre o que você está prestes a fazer. Definir exatamente aquilo que deve ser alcançado. Você deve visualizar como você vai apontar o seu arco para que você possa acertar o alvo. Esse tipo de antecipação visual funciona em todas as situações possíveis. Por exemplo, muitos atletas competitivos são treinados para visualizar como eles vão dar a largada, completar a corrida de maneira perfeita e terminar em primeiro lugar. O mesmo princípio é verdadeiro para um escritório. Primeiro, você precisa de uma imagem clara, que possa ser traduzida em ações concretas. É muito mais produtivo dedicar seu tempo antecipando uma ação e visualizando um resultado desejado do que agindo precipitadamente. Parte número 6. Hábito número 3. Se você quiser ser realmente eficaz, busque sempre, primeiro, o mais importante. Se você quiser influenciar de maneira proativa situações na vida e tem um objetivo claro em sua mente, você precisa de bons hábitos que vão ajudá-lo a traduzir essas metas em ações. Uma missão ou visão apenas pode se tornar realidade se você realmente praticá-las todos os dias. Isso requer um grau significativo de gestão de tempo. A maioria das técnicas de gestão de tempo funciona aumentando a eficiência, e não melhorando a eficácia. Além disso, geralmente elas restringem relacionamentos, e são, na verdade, contraprodutivas no longo prazo. Na maioria do tempo é suficiente apenas se lembrar da seguinte frase: primeiro, o mais importante. Priorizar o que é importante significa rigorosamente garantir que as coisas importantes estão sendo cuidadas, que as coisas menos importantes estão sendo colocadas de lado, ou então sendo delegadas ou tratadas mais tarde.
Como podemos definir quais coisas são importantes? As coisas que são de fato importantes são aquelas que nos aproximam de nossos objetivos finais, e aquelas que são coerentes com nossa declaração de missão, nossos valores e princípios. Isso, portanto, não inclui aquelas inúmeras tarefas urgentes que temos que enfrentar todos os dias. Em vez disso, as coisas importantes são aqueles projetos e tarefas que talvez não sejam urgentes, mas que são parte de uma visão mais ampla e têm um efeito considerável no longo prazo. Para que você seja capaz de dedicar-se a essas tarefas cruciais, você precisa aprender quando dizer sim e quando dizer não. Mesmo que você tenha um desejo ardente para dizer sim, você deve ser capaz de dizer não, uma vez que o que está sendo pedido não contribui em nada com a realização de seus objetivos de longo prazo. Parte 7. Hábito 4. Pense ganha-ganha para obter a sua parte do bolo e construir relacionamentos ao mesmo tempo. Muitas pessoas são moldadas pelo paradigma ganha-perde. Elas enxergam todas as situações como uma competição, e os outros como competidores na batalha pelo maior pedaço do bolo. No entanto, a maioria das situações na vida não precisam ser uma competição. Geralmente há bolo suficiente para todos, e é muito melhor quando todas as partes trabalham juntas para uma solução ganha-ganha. A grande desvantagem da mentalidade ganha-perde é que quando duas pessoas com essa mentalidade se confrontam, frequentemente a situação se torna perde-perde. Ou seja, ambas as partes saem perdendo, enquanto o prêmio acaba ficando na mão de outra pessoa. Além do mais, é impossível se formar um relacionamento positivo entre duas pessoas que estão constantemente em competição entre si. Ser capaz de construir muitas relações positivas com pessoas diferentes é, por outro lado, um dos maiores benefícios da mentalidade ganha-ganha. Isso porque a habilidade de construir bons relacionamentos com os outros é um bem verdadeiro e a base para a real eficácia. A mentalidade ganha-ganha sempre se esforça em encontrar uma solução que seja desejável para todas as partes. Ela requer uma mudança de pensamento de "eu preciso ter certeza de obter o meu pedaço do bolo" para "há bolo suficiente para todos". Isso significa que é necessário manter a negociação e a comunicação até que uma solução desejável a todos seja encontrada. Essa não é uma tarefa fácil e requer tanto sensibilidade quanto paciência. O resultado, entretanto, é um relacionamento positivo, duradouro e a criação de confiança mútua, da qual todos podem se beneficiar. Parte número 8. Estabelecer relacionamentos estáveis com outras pessoas significa investir em contas bancárias emocionais. Cada relacionamento é como ter uma conta bancária emocional que registra exatamente o quanto cada pessoa investiu nela. Quanto maior for o balanço, maior é a confiança que existe entre as partes. Para isso, você deve ter como objetivo fazer pagamentos regulares e retirar dinheiro da conta raramente. Um pagamento pode ser, por exemplo, encontrar uma solução ganha-ganha, mantendo uma promessa que você fez, ou realmente ouvindo de forma empática os outros. Uma retirada, por sua vez, seria encontrar uma solução ganha-perde, descumprir uma promessa ou ouvir parcialmente os outros. Uma vez alcançado o equilíbrio máximo da sua conta, você deve entender as necessidades e a declaração de missão das outras pessoas, e também investir nisso. É por isso que, em seu cotidiano, é importante cumprir promessas e ser atencioso e sensível, mesmo em questões menores, permanecendo leal acima de tudo. Se acontecer de fazer uma retirada da sua conta uma vez, desculpe-se sinceramente. As pessoas ficam mais do que felizes em perdoar um pecador arrependido. Ter a coragem de admitir que você estava errado sempre vale a pena. Parte número 9. Hábito 5. Se você quiser influenciar as pessoas, procure primeiro compreender, depois ser compreendido. O quanto você confiaria em um médico que deu um diagnóstico sem realmente ter lhe ouvido? O quão útil seria um oculista meramente nos entregar seus próprios óculos, alegando que, uma vez que ele pode ver bem com eles, eles deveriam funcionar para nós também. Apesar de muitos de nós sermos críticos a tal comportamento, de fato, nós agimos de maneira parecida em nossa vida diária, particularmente em conversa com os outros. Nós não ouvimos realmente os outros. Ao invés disso, formulamos nossa resposta de maneira rápida. Tendemos a nos projetar nas outras pessoas e procuramos soluções que possamos prescrever para elas. Em geral, tal conselho é raramente bem recebido, uma vez que estamos propensos a confiar no julgamento do outro apenas se sentirmos que ele realmente entende nossa situação.
Se você quer ser bom com as pessoas e ser respeitado como um ouvinte e como um conselheiro, você precisa desenvolver a habilidade de escuta empática. Isso, em si, necessita uma mudança de paradigma. Parar de ouvir a outra pessoa pensando apenas na resposta que vai dar e começar a ouvi-la para realmente entender os seus problemas. Ouvir empaticamente significa ouvir ativamente, repetir para a pessoa o que ela acabou de dizer em outras palavras, refletir suas emoções e ajudá-las a estruturar suas próprias linhas de pensamento. Demanda muito tempo e esforço para dominar essa habilidade no começo, mas as recompensas serão numerosas no futuro. Se você aprender a ouvir de uma forma verdadeiramente empática, você perceberá que muitas pessoas estão preparadas para se abrir e considerar suas opiniões e conselhos. Elas estão apenas buscando um ouvinte que aprecie o que elas estão dizendo, para então poderem ser ajudadas. Parte 10. Hábito 6. Crie sinergia, tratando as pessoas com compreensão e respeito. Exemplos de sinergia podem ser vistos ao nosso redor na natureza. As contribuições de vários indivíduos geram um resultado bem maior do que a contribuição de cada um. Uma pessoa realmente eficaz utilizará desse princípio em sua vida pessoal e profissional. Sinergia com os outros significa valorizar diferenças e compreender os outros. Cada um de nós possui forças particulares, e é possível, através do uso de recursos compartilhados, compensar as fraquezas de cada um. Alcançar isso requer superar sua necessidade por controle e segurança e começar a ver sua interação com os outros como uma aventura. Você deve ver o resultado dessa aventura como sendo algo totalmente sob seu controle e abraçá-la com total abertura. Isso requer um grau significativo de autoconfiança da parte do indivíduo, assim como convicção de que a contribuição combinada de cada parte pode levar a algo muito maior, muito melhor e que jamais poderia ter sido alcançado por apenas um indivíduo. Quando as pessoas realmente criam sinergia, elas escutam umas às outras, elas se colocam no lugar das outras pessoas e utilizam a contribuição das outras pessoas como trampolim para criar algo grande. Para que essa atmosfera de cooperação e confiança exista, os indivíduos de um grupo devem ser muito maduros, preparados para tratar os outros com respeito e investir em seus relacionamentos profissionais. Os resultados são quase impossíveis de serem previstos, e o trabalho sinérgico pode se aproximar do caos. Mas você não deve se desencorajar. Ao invés disso, você deve se focar no fato de que, no final, você terá atingido um resultado que teria sido impossível de ser alcançado por um único indivíduo. Parte 11. Hábito 7. Afine o instrumento se você quiser continuar tocando. Se você passa o dia inteiro tocando, mas nunca tem tempo para realmente afinar o seu instrumento, então você está fazendo algo completamente errado. Cuidar de seus recursos mais vitais é crucial se você quiser ser eficaz para sempre. Esses recursos são sua própria força de trabalho. É essencial ser proativo nesse sentido, e isso se aplica a todas as áreas de sua vida. Para permanecer fisicamente em forma, você precisa se exercitar regularmente, comer de maneira saudável e evitar o estresse em excesso. Para permanecer mentalmente saudável, você deve, o máximo possível, ler livros bons, ter tempo para escrever de alguma forma, sejam cartas ou um diário, e planejar ativamente seu futuro de acordo com seus objetivos de longo prazo. É também importante cuidar da sua saúde social e emocional, estabelecendo o máximo de relações positivas possíveis, e não negligenciando suas necessidades sociais. A saúde espiritual também contribui muito para a eficácia duradoura. Isso pode significar rezar ou meditar, mas também pode significar confrontar regularmente suas próprias normas e valores, refletindo ativamente sobre eles. Mais importante, você deve conscientemente ter tempo para se recuperar e se reabastecer. Muitas pessoas alegam que não conseguem encontrar tempo para fazer isso. Porém, no longo prazo, o tempo gasto dessa maneira produzirá muitas recompensas no que diz respeito à produtividade e ao bem-estar. Essa maneira de pensar se aplica a todas as áreas da vida, nas quais a produtividade tem um papel importante. As empresas não devem pensar apenas no produto que querem produzir, mas também no bem-estar de seus funcionários. Resumo final. Ser verdadeiramente eficaz quer dizer estar claro sobre o que você quer conquistar, e ser proativo em transformar as suas metas em ações. Isso é mais facilmente alcançado se você se esforçar para criar sinergia com os outros, investir em relacionamentos duradouros e manter um estilo de vida equilibrado. Recapitulando: Hábito 1. Seja proativo. Hábito 2. Comece com um objetivo em mente.
Hábito 3. Primeiro o mais importante. Hábito 4. Pense ganha-ganha. Hábito 5. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Hábito 6. Crie sinergia. E, finalmente, hábito 7. Afine o instrumento.